usando, porque Deus está te usando, Ele está te falando, né? Está te confrontando. Esta palavra santa, ela vai confrontar o mundo, porque o mundo, né, desagrada ao Senhor, né? O Senhor, o reino dos céus não é aqui na terra, irmãos. O reino dos céus é lá onde o Pai vive, Jeová, né? E à direita dele está Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso intermediador, é aquele que nos leva para a salvação eterna. Somente Ele perdoa, somente Ele salva. Dá uma glória a Deus. Irmãos, me acompanhem, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus 7, versículo 13. Os dois caminhos. Glória a Deus. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há os que o encontram. Irmão, a porta estreita é estreita mesmo, é apertado. Para aceitar Jesus, você tem que renunciar ao mundo, você tem que morrer para o mundo, e para que você possa nascer de novo para Cristo, né? Você nasce espiritualmente, não é a carne que vai nascer de novo, não, porque você já nasceu, né? Você tem que morrer para o mundo e nascer espiritualmente para Cristo, para que você possa herdar a salvação eterna, né? Para que você possa obter a santificação, para que você possa obter a graça do Senhor, né? Então, para isso você tem que nascer de novo da água e do Espírito, e para passar pela porta estreita, você tem que aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, para que você possa obter a porta estreita, né, na sua vida. O caminho para a salvação é a porta estreita, Jesus é a porta estreita, né? Então peça discernimento, peça orientação espiritual para o pastor desta igreja, porque o pastor desta igreja é Jesus. Dá um glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Me acompanhe, igreja. Lá em Mateus 12, versículo 46. A família de Jesus. Olha que diz lá em Mateus, capítulo 12, versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus filhos, teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse aos que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Amém? Dá uma glória a Deus, aleluia. Então, igreja, a nossa família espiritual em Jesus é aquele que serve ao Deus Jeová, ao Todo-Poderoso, né? Porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho Jesus. Dá uma glória a Deus, né? Então Jesus estava pregando aquela multidão, né? E chegou um fariseu dizendo: olha ali a tua mãe, teus irmãos querem falar contigo. E ele olhou para os que seguiam, né? Para os discípulos: esse aqui, né, que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e minha mãe, tá? Então é muito sério a família espiritual, né? Quando a gente segue Jesus de todo o coração, a gente tem que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, né? Nós temos que renunciar ao mundo para
que nós possamos obter a graça do Senhor. Podemos nos reconciliar? Sim. Nós temos que aceitar Jesus? Sim, para que nós possamos obter a salvação eterna. Dá uma glória a Deus, aleluia, Jesus. Então a nossa família é a família espiritual, né? Muitos não entendem porque estão na carne, mas aqueles que estão no Espírito entendem, né? Que a nossa família é aqueles que seguem Jesus Cristo. A nossa família é Jesus, né? O povo de Jesus é a nossa família, amém? Dá uma glória a Deus. Irmão, me acompanhe, lá em Mateus 22, 14, olha que diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? A igreja está falando, usando os seus vasos diretamente nas igrejas do Senhor Jesus, né? Ele está falando, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Você é um escolhido que está na igreja. Você que está perseverando, buscando, você é uma escolhida do Senhor. Você pequenininho, você é uma escolhida do Senhor. Jesus já sabia, Sara, desde o ventre da tua mãe, que você era uma escolhida do Senhor. Não se afaste do caminho do Senhor, amém? Dá uma glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 8, versículo 19, né? E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. Olha que lá em Lucas, novamente o Senhor fala, e foi dito, está lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem te ver. Mas respondendo, disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então aqueles que ouvem e obedecem, porque muitos querem a bênção, mas não querem o Pai da bênção. Muitos querem ser só curado, mas não querem a obediência, né? Muitos querem ser abençoados, mas não querem o Pai da bênção, né? Muitos querem ser libertados, mas não querem o Pai da bênção, não querem. Por que não querem o Pai da bênção? Porque é a porta estreita, né? Eles vão ter que largar ali muitas coisas mundanas, mas tem que largar, irmão, porque não agrada ao Senhor. Como é que tu quer passar pela porta estreita, né? Então não tem como, né? Não tem como. E a família do Senhor é aqueles que agradam a palavra. E a palavra do Senhor é como uma espada de fogo de dois gumes, que corta para lá e corta para cá, né? Ela não faz curva para falar. A palavra do Senhor é santo, né? Então aqueles que executam a palavra do Senhor é que estão firmes com Deus, amém? Dá uma glória a Deus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 26, quem puder me acompanhar, Lucas 14, versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Então, você tem que dar prioridade primeiro às coisas sagradas, né? As coisas de Jesus, né? Porque para ser discípulo de Jesus, você tem que se negar a si mesmo, né? Você tem que fazer primeiro a vontade do Senhor para ser discípulo de Jesus, amém? Dá uma glória a Deus, igreja. Aleluia. Olha que fala lá em Lucas, me acompanhe. Em Lucas capítulo 20, versículo 35. 20, versículo 35. Mas os que forem havidos por
dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem hão ser dado em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e os seus filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, irmão, se você tiver que fazer a obra do Senhor, é hora de se reconciliar com o Senhor. É hora de fazer a vontade do Senhor aqui na terra, né? Para que as suas obras sejam aprovadas diante de Deus, porque lá no céu não vai ter casamento. Nós somos comparados com os anjos.